Sejam muito bem-vindos ao Viva a Vida, seu programa de bem-estar e saúde do Aqui Notícias. Eu sou a Karina Peixoto, ao meu lado está a Beatriz Fraga. Tudo bem, Bia? Tudo ótimo, perfeito. Boa tarde para todos. Gente, estamos aí. Primeiro, queremos agradecer a MJ Comunicação pela caneca personalizada linda. Tá? Mandar um abraço pro Leandro. Tá os velhos aqui já rindo da gente. Agradecer a caneca personalizada MJ Comunicação. Então já vamos lá fazer um brinde. Já vamos fazer um brinde. Isso aí. Primeira vez. Pessoal, já nesse sentido de descontração, nós temos hoje um assunto, né, Bia, muito interessante. Muito. A articulação entre saúde ocular e estética. É isso aí, gente. Vamos falar da saúde ocular e também da autoestima, né? Para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui ele, que é um oftalmologista muito conhecido aqui, já tem aquela sua credibilidade, doutor Paulo Ney Filho. Tudo bem, doutor? Joia, Carina. Joia. Obrigado aí, tá? Seja bem-vindo. Obrigado. E estamos também com a doutora Tatiana Leskeves. Tudo bem, doutora? Tudo bom. Seja muito bem-vinda. Vamos começar com as damas. Doutora, fala suas credenciais, conta pra gente aí um pouquinho da sua formação. Eu fiz especialização em ortodontia, fiz especialização em estomatologia, trabalhei um tempo na área. E agora, por causa do Paulinho, eu estou fazendo a harmonização facial. Foi um pedido dele e entrei na área e estou gostando demais de trabalhar com isso. Bacana. Bom, fala pra gente um pouquinho dessa junção da saúde ocular. Desse pedido. Até porque, né, doutor, você tem muitos anos aí à frente dessa área, então com certeza você viu essa necessidade, né? Conta pra gente um pouquinho como que vocês tiveram a ideia, lembrando, gente, que eles são um casal, tá? Por isso essa parceria e essa sintonia tão bacana entre os dois. Conta pra gente de onde surgiu essa ideia. Então, na realidade, o que acontece? A gente opera muita catarata e agora a gente tem operado muita miopia, né? E é interessante que a gente tira o óculos das pessoas. E muitas vezes o óculos, ou seja, por dificuldade de enxergar, no caso da catarata, ou por excesso de grau, no caso da cirurgia refrativa, o paciente muitas vezes não percebe o envelhecimento do olhar. Então é muito interessante que o paciente chega no seu consultório sem enxergar. Você opera e o paciente fica enxergando bem. E eu vi muitas vezes o seguinte: ao invés do paciente ficar feliz com a cirurgia, ele começava a falar: doutor, mas eu não tinha isso aqui. O que vocês fizeram na cirurgia? Eu falei: cara, na realidade a gente não fez nada, só te botou para enxergar, né? E os pacientes voltavam. E, de fato, uma mãe de um amigo meu, que inclusive é lindíssima, ela foi a pessoa que me deu esse start, porque, de fato, uma pessoa de uma beleza praticamente irretocável. E ela virou e falou: Paulinho, como que eu estou envelhecida, como que eu estou com... E eu comecei, eu falei: cara, e eu não tinha nada para oferecer, muitas vezes, né? E aí, com isso, eu falei: Tatiana, ela é cirurgião oral menor, tem uma habilidade cirúrgica muito grande. E eu falei: Tati, você quer embarcar num sonho meu, que é poder colocar os pacientes para enxergar e, de repente, tratar a dor depois de começar a enxergar, que é quando o paciente começa a se queixar de olheira, dermatocálase. E a Tati embarcou nessa, ela fez uma especialização numa universidade, que é a Universidade São Leopoldo Mandic, que ela é extremamente bem conceituada a nível Brasil, né? Tem, inclusive, especialização em oftalmologia na São Leopoldo Mandic. Então, a Tati fez, embarcou, gostou e está aí trabalhando. E, de fato, uma coisa que a Tatiana falava, não sei se eu nem posso falar, mas se não puder, corta. Mas se puder, como ela mexe com cirurgia oral menor, tira siso. O paciente chega com... Eu falava com o Paulinho que eu tô tendo uma experiência outra diferente no consultório. Porque como eu trabalhava só com cirurgia, os pacientes chegavam com medo e iam embora com dor. Porque é normal do ato cirúrgico, né? E hoje as pessoas chegam com expectativa e saem felizes, assim, dá um clima no consultório, é um clima diferente, é um clima mais leve. E eu tenho gostado muito mesmo, muito dessa área.
É uma realização, né? A pessoa sai realizada. Porque ela passa a se enxergar. Sim. A consciência corporal. E a autoestima. E a autoestima. Trabalhar com a autoestima. Eu até adorei o mote de vocês, onde a visão encontra beleza. Isso é muito bacana, né? Não é? Porque é exatamente isso, você enxergar a beleza. É claro que com o passar do tempo, né, alguma coisa vai... É natural do tempo a gente envelhecer. Sim. Mas dá pra gente envelhecer de uma forma muito mais na verdade, harmoniosa. A gente fala em gerenciar o envelhecimento, né? Não é a gente parecer muito nova, mas é a gente estar bem pra idade que a gente tem. E aí, acho que esse que é a grande sacada. O trabalho de vocês me chamou muita atenção, fazendo a pesquisa, navegando nas redes, para a naturalidade do processo. Né? Para a naturalidade do processo. Porque é um avanço significativo, não é? Aí eu vou abrir um parênteses que é um negócio muito engraçado. Eu falei, Tati, a gente não vai fazer só um cursinho de final de semana e sair trabalhando, vamos fazer uma especialização. Aí a Tatiana falou, tudo bem, eu até vou na São Leopoldo Mandique conhecer as professoras, mas se elas não tiverem um rosto natural, eu não fico. Eu levanto e vou embora. É isso. E aí, quando eu cheguei lá, elas eram todas assim, muito bonitas, bem cuidadas e naturais. E é isso que me deixou lá, me encantou pelo curso de lá. É porque hoje tem muita questão do padrão, né? Criou a mesma cara de todo mundo, é a mesma coisa, é muito bocão, a sobrancelha é muito arqueada, né? Então virou, tanto que você tem visto muita gente desfazendo essas harmonizações e buscando uma naturalidade, né, doutora? Acho que você tem percebido, tanto que você tem o rosto que ele é totalmente simétrico, é tudo muito singelo, é tudo muito natural. Eu acho que as pessoas estão buscando isso hoje, né? Porque a gente tem que ser a gente mesmo, né? A gente tem que ser a gente mesmo. A gente tem que melhorar no que a gente é e não transformar em outra pessoa, né? Eu acho que o segredo tá aí. E o bacana é que vocês também lidam com pessoas de mais idade, né? Que é o caso da oftalmologia, que tem muito caso de catarata e tudo mais, mas também com a questão da refrativa, de miopia, doutor, igual você falou, de pessoas jovens. E eu acho que tem a harmonização facial preventiva, né? A preventiva. Que você começa de cedo, né, meu amor? Começa de mais cedo mesmo. A partir dos 25, 30 anos, as pessoas já começam a se cuidar para prevenir os sinais do envelhecimento. Por quê? O músculo ele vai ficando mais firme, ele vai... Não, é porque a gente, por exemplo, as rugas elas vão marcando a pele, né? E em determinado momento elas ficam estáticas, elas ficam assim, muito nítidas. Então, se você vai cuidando anteriormente da pele, a prevenção de rugas, você chega numa idade mais avançada, melhor com você mesma, né? Sim. Ficamos sabendo também que vocês estão com uma viagem marcada aí, né? De um congresso. A gente já vai. Só abrindo um parênteses, o colágeno a gente vai perdendo depois dos 20 e poucos anos, a gente já começa a perder muito colágeno, né? Perde cedo, né? E a Tatiana fez um negócio muito interessante numa paciente lindíssima, esposa de um amigo, e você fez o que mesmo? Injetou, como é que é aquele ácido hialurônico que você fez? A gente chama de skin booster, skin booster like, que é porque na verdade o que a gente faz? A gente trata a pele primeiro, para depois entrar com os preenchedores. Então a gente só usa os preenchedores nos pontos que realmente vai precisar. Primeiro a gente trata a pele, para depois a gente chegar no uso dos preenchedores. Então é um método bem legal, assim. A gente estava no FUFACE, que é um congresso, que é o maior da América Latina, em São Paulo. E a gente fez uma palestra com o Diogo Melo, a gente foi até para Cuiabá, onde a Tatiana até fez o Hypro em mim. Esse cara trabalha com Hypro, que é esse equipamento que a gente trouxe para Cachoeiro, né, que a gente comprou para a clínica da Tati. E o Diogo falou uma verdade, que antigamente tudo, bigode chinês, o que você faz? Coloca, preenche, Então, tinha gente que preenchia 30 ml. 30, 40 ml. Não, na verdade, assim, tem esse tipo de tratamento. Tem assim, público para todas as áreas, né? Tem gente que gosta e tá tudo bem com isso. Mas tem gente que prefere, né, um ar mais natural. Tem gente que prefere esse lado, né? Porque tem gente que preenche. E a gente precisa preencher mesmo.
Tem situações que a gente precisa preencher, mas não é o caso de todo mundo. Às vezes a gente tratando, a gente pode postergar um pouco esse preenchimento, ou preencher com menos ml. Então, é tudo uma questão de ponto de vista, né? Do que a pessoa procura para si mesma. Esse Diogo Melo é uma das pessoas mais bem conceituadas do Brasil, né? Ele falou, Paulo, antigamente eu preenchia 30 ml no rosto. Depois do High Pro, e você tratando, fazendo o Skin Booster, tratando, que eu estou indo em todos os congressos com a Tatiana, até para ver essa parte de pálpebra, inclusive a gente trouxe um equipamento de plasma. Eu adoro ver a evolução científica, tecnológica da área da medicina, porque eu lendo sobre High Pro, né? High Pro é um ultrassom microfocado. E o plasma. Plasma IQ, tem o plasma BT também, são dois tipos de plasma. Aí eu falei assim, gente, lendo sobre o plasma, não é invasivo, porque eu nunca fiz cirurgia, né? Eu falei, não precisa fazer cirurgia. Eu fiquei, assim, curiosa sobre esses dois procedimentos. A gente estava até falando aqui, né, antes de começar aqui o programa, a gente estava falando sobre a cirurgia dessa pelinha que vai caindo, assim, sobre o nosso olho, porque todo mundo tem muito medo dessa cirurgia, daquela invasiva, né, que você tira e fica... Enfim, e hoje não há essa necessidade mais de ter uma invasiva. Você consegue fazer utilizando alguns equipamentos, né? Na verdade, assim, para as pessoas que elas têm mesmo a indicação, elas precisam de fazer cirurgia, não tem jeito. Mas para as pessoas que têm pouca pele, né, sobrando, né, dermatocáries, que Paulinho fala, que tem pouca pele sobrando, aí é o caso, né, de a gente usar como essa prevenção e retardando a cirurgia. Então, eu acho que vai muito também do que cada um espera, do que cada um quer. Mas é uma excelente alternativa. Bacana. Que bom que há essas alternativas, que há esses tratamentos, né? Eu costumo dizer, preventivos. Eu costumo dizer que existe uma linha muito tênue entre a cirurgia e o plasma. Porque, primeiro, a gente já fez plasma numa paciente, por exemplo, que ela não podia operar em hipótese nenhuma, né? E ficou bem satisfeita. Nós já fizemos plasma numa paciente que não queria operar em hipótese nenhuma, ela tinha um excesso de pele, era totalmente cirúrgico a indicação. Mas ela quis optar e fez o plasma e ela está satisfeita. Ele regrediu um pouco, né? E ela está super satisfeita com o resultado. Porém, o ideal é que o profissional de saúde oriente bem o seu paciente, porque senão o paciente chega com uma expectativa e de repente a gente tem uma realidade. Mas o plasma, para ser sincero, ele veio para ficar, porque de fato ele é bem interessante. Como a cirurgia de blefaroplastia, a gente faz muito lá no consultório de blefaroplastia cirúrgica, também veio e ficou, já é consagrada a cirurgia. Mas a grande maioria das pessoas, elas não querem operar. Não querem operar. Principalmente as pessoas de mais idade, você percebe que elas querem evitar por medo mesmo, né, de fazer cirurgia. Porque eu percebo que os jovens, eles são mais corajosos para a cirurgia, né? Agora, as pessoas de mais idade... Eu sou uma senhorinha, eu não quero operar, não. Porque a ocular, por exemplo, a gente sabe que hoje tem equipamentos, inclusive, que né, você trabalha com um equipamento maravilhoso lá, né, doutor Paulo? Hoje eu estava falando com a Tatiana, estou todo feliz que eu tive um convite da Schwind, que é esse equipamento, que é alemão. A gente está indo para a Dinamarca, quinta-feira, para o congresso. É o que a gente chama de ESCRS, que é um dos maiores segmentos de catarata e cirurgia refrativa. Quando eu falo cirurgia refrativa, é miopia, hipermetropia, astigmatismo e agora a vista cansada, que em alguns casos, não todos, a gente consegue ajudar bastante. E hoje eu tive um convite para uma palestra, assim, para assistir uma palestra de um cara na própria Schwind, então o pessoal convidou. E eu me senti tão abraçado, sabe? Falei, poxa, peraí, eu tenho um melhor equipamento, um dos melhores equipamentos do mundo, dentro de Cachoeira Itapemirim. E, de fato, eu acompanho um serviço de oftalmologia em Nova York. O nosso professor lá tinha, um equipamento desse. Eu achava muito engraçado, porque você operava uma catarata, sobrava um pouquinho de grau, o professor ia lá no laser e consertava esse grauzinho que sobrou. A gente consegue fazer isso hoje em Cachoeira Itapemirim. E eu estou muito honrado por estar indo. Acho que vai ser no domingo próximo, a palestra na Schwind e eu fui convidado. Parabéns. É muito bom saber que Cachoeiro se tornou, né, um polo de referência. Um polo de referência na área da saúde. A gente não tem como dizer o contrário. Não né? tem. Nossa, porque tem aí
justamente do Dr. Paulo, né, à frente também da questão da SEMES também, faz um trabalho muito bacana, né, até mesmo com seu pai, né, doutor? Sim, vai fazer 90 anos amanhã. Meu Deus, gente, olha só, um exemplo, grande referência. É uma referência pra gente. Porque quantas vezes eu chegava lá na SEMES, tá ele chegando de bicicleta, tá ele correndo. É uma coisa extraordinária, né, doutor Paulo? Ele tá lá na Peracanga agora, andando de bicicleta. Olha só que toda a minha família. Isso aí. Que bacana. Isso também é importante, né, doutora? A questão dos hábitos, do hábito de vida, né? Na questão da pele, na questão da estética. Não, sim, com certeza. Né? A alimentação, a nutrição, a exposição ao sol, tudo isso conta muito, né? E as pessoas estão buscando cada vez esses hábitos mais saudáveis, né? E isso é muito bom. Muito bom para a saúde em geral. Sim. Agora vamos falar de riscos de procedimento, doutor. Quais são os riscos desses procedimentos? Eu digo tanto oftalmológico como também de harmonização, né? Existe algum risco para esses procedimentos? Tipo, a pessoa pensa, eu vou tirar essa pelinha, eu vou fazer, eu vou ficar cega. Né? Na realidade, o risco começa mesmo com o desconhecimento do profissional. Não sei nem se eu posso falar isso agora, mas com o desconhecimento do profissional. Por quê? Porque existe uma necessidade de conhecer como você trabalha, o equipamento que você trabalha, o que faz, e por isso da necessidade de uma especialização. Então, eu acho que o ideal seria se tratar com um especialista. Agora, risco existe. Por exemplo, a cirurgia refrativa é a cirurgia mais segura da medicina, a princípio, uma das mais, né? Só que tem o risco de repente, você não conseguir acertar o grau. Tem o risco da expectativa do paciente ser maior do que a realidade, por isso que hoje eu sento e converso por um bom tempo com meus pacientes para puxar a expectativa na realidade e os riscos inerentes de uma cirurgia, infecção, inflamação, intercorrência, né, que são umas coisas que podem acontecer, mas graças a Deus, na nossa prática diária, a gente não tem visto muita coisinha, não. E quando existe uma intercorrência, você já está preparado para resolver, né? E a gente tem que estar preparado, a gente tem sempre que ter o plano B. Eu costumo de brincar que na época que eu pilotava avião, eu levava o paciente a pessoa para se divertir e eu ficava tenso, porque o piloto tem que estar sempre olhando uma área onde se o avião acabar o motor, aonde ele vai pousar. E na medicina, na harmonização é a mesma coisa. Né? A Tati, por exemplo, ela é muito tranquila, ela gosta de colocar bem pouquinho, igual a gente fala, é igual o sal na comida, coloca pouco, se precisar faz um pouquinho mais. Sim. Né? A Tatiana mesmo, você teve uma ETIP, né, meu amor? Tive. O que seria isso? ETIP é uma inflamação recorrente, né, por uso de ácido hialurônico. Então, eu fiz um preenchimento com uma pessoa muito capacitada, e esse preenchimento, de tempos em tempos, começou a inchar. Isso é uma coisa que pode acontecer, né? Eu sei quem teve isso recentemente, a esposa do Neymar, o jogador Neymar, a Bruna. Não teve um caso desse? Na verdade, eu acho que o dela foi por esfregar o espinho, foi isso. Eu não acompanhei. Na verdade, ela foi uma outra coisa. Mas ela teve um inchaço no lado. Teve um inchaço. Até achei que era alguma coisa que fosse... Por causa de preenchimento. Não, na verdade, não. Ela foi outra causa. Mas então, assim, isso pode acontecer. Na verdade, intercorrências, elas acontecem, né? Elas podem acontecer. A gente minimiza risco, a gente trabalha com bons materiais, a gente estuda, conhece as técnicas, mas isso é uma coisa que eventualmente pode acabar acontecendo. O que a gente tem que fazer é saber tratar, né? Sim, o que acontece. Inclusive foi a tese do seu TCC, né? Que é a tese do final do curso. Eu falei sobre o meu caso, desse inchaço que teve. Então, eu tive um objeto de estudo. Sim, isso aí. Eu fazer esse limão uma limonada, já que aconteceu comigo. Vou apresentar com o meu trabalho. Que usou aí a hialuronidase, né, meu amor? E no instante resolveu. Né? Então, a gente trabalha com materiais que são reversíveis, né? Existem materiais que não são, a gente trabalha com materiais que são reversíveis, e se acontece alguma coisa, a gente tem como intervir.
Sim. E agora falando da questão, voltando para a questão da autoestima, dos resultados, né? O paciente foi lá, ele fez a cirurgia, ele fez também o tratamento de pele e tudo mais. É perceptível a questão da autoestima dessa pessoa? Sim. Você consegue... De repente tem uma pessoa que ela nem tirava foto mais. Sim. Acontece muito, né, Paulinho? Inclusive, até uma funcionária de Paulinho aconteceu isso, né? Isso é muito bom, né? Isso é muito legal. Sim, acontece muito. Então, é isso que tem me encantado na harmonização, que era justamente o lado da odontologia que eu não conhecia antes. Que é esse lado da pessoa, ela vem com uma expectativa e ela, assim, ela sai... Lógico que a gente procura suprir a expectativa, né, na medida do possível, mas a pessoa sai muito feliz. E isso é muito bom, é gratificante para quem faz. Não só para a pessoa que recebe, mas também para quem faz. E esse é um lado, assim, muito, muito legal que eu tenho conhecido agora. E a Tatiana chega em casa vibrando, assim, e de fato recebe algumas mensagens: doutora, estou me amando. Bacana, né? Não, os olhos dela brilharam quando ela ela traçou o paralelo, né, da extração do siso, a pessoa saía dolorida, e quando sai agora, sai feliz, sai radiante. Sim. E isso é muito bom pra gente que trabalha, é muito gostoso, assim, é uma satisfação muito grande. Nossa, é o verdadeiro... Dá um ar. Realização profissional, isso, né? Eu não vejo a hora de operar minhas cataratas. Depois é direto para a Tatiana. E depois passar para a Tatiana. Doutor, fala um pouquinho da participação de vocês no congresso. Então, de fato, dia 12, agora na sexta ou no sábado, começa o ESCRIS, que é o Congresso de Catarata e Cirurgia Refrativa, que vai ser na Dinamarca. Eu sou membro da Sociedade Europeia de Oftalmologia, então estou indo aí representar nossa cidade maravilhosa na Europa e aprender um pouquinho mais. Eu estou indo mesmo em busca de algumas técnicas que, de fato, a gente comprou o Schwind, que é um laser alemão, que a gente consegue fazer hoje uma cirurgia de miopia com 40 segundos, 1 minuto. Né? Essa semana eu demorei para caramba na cirurgia, demorou 1 minuto e 1, de coração. Parece loucura, e as cirurgias ficam formidáveis. Hoje eu já fiz alguns pós-operatórios. E nisso, quando a gente estava no congresso do Full Face, né, em São Paulo, que é o maior da América Latina, a gente viu, a gente estaria no congresso e o Full Face vai ser em Lisboa agora, vai ter o Full Face Lisboa, que é o maior do mundo, e a Tatiana vai falar um pouquinho do Full Face, né, amor? Então, a gente vai lá para ver as novas técnicas, para ver as novidades. E a gente está muito empolgado, né, Paulinho? Paulinho vai comigo. Pô, cara, na realidade, eu fui com a Tati e foi onde a gente descobriu o plasma, que a gente tem feito muito pálpebra, tanto superior como inferior. Aquele pessoal que muitas vezes vai colocar uma maquiagem, né, vai ficar tudo craqueladinho aqui. Então, a gente descobriu o plasma, tanto o plasma IQ como o plasma BT. A gente trouxe 2 plasmas diferentes para Cachoeira. E a gente tem feito, e o pessoal está ficando apaixonado. Agora, uma frase que defina essa junção desse trabalho lindo que vocês têm feito. Tatiana. É o encontro da oftalmologia com a harmonização, e Paulinho definiu muito bem numa frase que diz que é onde a visão encontra a beleza. Nossa, e é isso aí. Não tem frase melhor do que essa. Eu acho que define muito o trabalho que vocês têm feito. Tá certo, é isso aí. Isso aí. E eu tenho que agradecer ao pessoal de Cachoeira do Itapemirim pelo carinho que sempre tiveram comigo, né? E agora a Tatiana chegando também com a parte da harmonização facial, o pessoal já tem feito o tratamento. A gente tratou todas as meninas da clínica. E eu falo que é um mal barato pelo seguinte fato. Hoje eu sou tratado de uma maneira completamente... Não que eu não era maltratado, não. Mas hoje eu chego, tá todo mundo com um sorriso. E a Tatiana chega, ela tem uma moral tão grande na clínica, que eu falei, Tatiana, depois da sua harmonização, até a produção, até a maneira de produzir das meninas melhorou muita coisa. Elas estão trabalhando felizes. É autoestima. A autoestima, ela muda. É o que a gente estava conversando, né? Ela empodera mulheres, né? Homens também. Sim, mas vamos dizer pelas mulheres. Verdade. E muita gente, às vezes, não tem, né? Fala, mas isso é muito distante para mim, é muito impossível. Mas hoje existem várias formas de você conseguir fazer. Sim, verdade. Né? Popularizou bastante.
hoje. E isso é muito bom que tenha popularizado, porque todas as pessoas tenham a possibilidade de fazer uma harmonização, de se tratar, de se sentir bonita. Faz diferença sim na produção, porque ela se sente bonita, ela quer ser vista. Então eu tenho certeza. Uma pessoa feliz, bem resolvida com ela mesma, ela produz muito mais, ela está bem. E eu te falo que isso é verdade, porque aconteceu na minha clínica. A Tatiana fez em quase todas as meninas. Que bacana, parabéns. E, cara, mudou da água pro vinho, a maneira, o endomarketing, né? Que você comentou tanto endomarketing, né? E mudou completamente. Eles estão, assim, apaixonados. E ali na clínica você Obrigado, doutora Tatiana. Sempre teve essa preocupação, né? Teve curso de automaquiagem, então agora elas estão com a pele bonita e também tem esse conhecimento para poder valorizar ainda mais a beleza delas. Sim, isso aí. Os dois desmitificaram, jogaram por terra mesmo qualquer mito negativo em relação à harmonização facial, e mostraram que essa harmonização facial feita com competência, com naturalidade, harmoniza naturalidade, saúde, né? Harmoniza psicologicamente também. Sim. Não é? Ajuda, né? É isso aí. Bota em equilíbrio. É isso aí, em todas as áreas da vida. A gente já vai chegando aí ao final do nosso bate-papo. Foi muito bom recebê-los aqui. Doutora, sabendo também que você está montando aí o seu consultório muito em breve, tem uma previsão pra gente de quando estará pronto? Então, assim, era para ser final de setembro, era para ser final de agosto, depois final de setembro, eu não sei, a gente está em obra, né, Paulinho? Paulinho tá lá. E a gente fez até uma enquete no Instagram para ver se quando a gente voltar de viagem ficaria pronto, mas parece que teve um atrasozinho na obra, mas que acredito que até no início de outubro a gente vai estar. Enquanto isso, a Tatiana está usando o meu consultório. Sim. E aonde que vai ser o seu consultório? Vai ser lá na SEMES, no quarto andar, né, Paulinho? Que bacana, bacana. É bom, fica ali, facilita para os pacientes, né? Verdade. Fica muito mais fácil. Verdade. Que bate-papo bacana, gente. Bia, muito obrigada. Eu que agradeço. Sempre muito bom. Nossa, foi uma honra conhecê-la pessoalmente, conhecê-la, ver o trabalho de vocês, a coerência, sabe? E o bem que vocês fazem. E a harmonia entre eles, né? Foi além da harmonização facial. É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui com mais um Viva a Vida.